capítulo de número 1 de 2 Reis, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes a consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Versículo de número 9. Então o rei Acasias enviou um capitão de 50 com seus 50. E subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus! O rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar-lhes outro capitão de 50 com os seus 50. Ele lhe respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50. E chegando, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou dizendo: Homem de Deus, peço-te pela preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses teus 50 servos. Eis que fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Você pode dizer glória a Deus? Feche os seus olhos por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu te louvo nessa noite por estar na tua casa, Senhor, por estar diante de uma igreja que ama a tua palavra. Ó Deus, uma igreja que tem aprendido cada dia mais, Senhor, a ser dependente de ti. Como de costume, Senhor, eu te peço, Senhor, arranca todo o lixo emocional que está escondido no porão da nossa alma. Limpa, Senhor. Ó Deus, que a boa semente da palavra caia, Senhor, num solo bom, Senhor. Ó Deus, manifesta a tua glória nessa noite, que não seja eu, mas a tua boca, Senhor, usando a minha boca. Essa é a minha oração, no nome bendito de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, algumas coisas saltam ao nosso coração. E o que Deus me fez saber esses dias, por esses dias, é sobre a quem nós andamos consultando, Porque todo mundo, irmão, consulta alguma coisa, alguém. E às vezes nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque às vezes consultamos pessoas que não têm uma direção. Amém? Então às vezes você é levado por um amigo, por um vizinho, por uma palavra que você perguntou aí, e essa pessoa, ela te deu uma direção, um norte. Mas olha que coisa interessante, nós somos peritos em confundir opinião com conselho. Diga para a pessoa assim: opinião. Diga bem mais forte assim: opinião. Qualquer um pode dar. Diga assim: conselho. Só quem tem sabedoria do céu. Amém, irmão? Então nós escutamos muitas opiniões. Então o que nós precisamos fazer? Guardar a nossa opinião. Olha, escute, irmão, antes de você tomar qualquer decisão, primeiro consulte o Senhor. Então olha que interessante, nós somos peritos, irmão, em ouvir a opinião de pessoas. E a opinião todo mundo tem, todo mundo dá. Você às vezes está falando de uma coisa, a pessoa do nada aparece e já dá opinião. Você devia fazer isso. Legal. Mas o conselho não, irmão. O conselho é algo diferenciado. E olha como o diabo faz. O diabo tem uma frase que diz assim que conselho, se fosse bom, não se dava. Se um dia falaram para mim: pastor, conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Eu falei: eu queria até vender, mas você não tem dinheiro para pagar.
Então pare de escutar a opinião de pessoas. Comece a escutar os conselhos que saem do altar, que vêm da boca de Deus para você. Os discípulos disseram assim: Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Imagine Jesus. Essa é a sua opinião, filha. Então, irmão, guarde a sua opinião quando você não está com o seu coração em Deus. Porque às vezes você, na sua opinião, dá destino para alguém por causa de uma opinião. Então, irmão, antes de tomar qualquer decisão, consulte primeiro o Senhor. Consulte primeiro o Senhor. Um exemplo clássico, irmão, é quando o faraó tem um sonho. Você conhece lá, das 7 vacas magras, das 7 espigas secas. O rei conta o sonho. Imagina o tanto de sábio que não tinha sabedoria. Rei, vaca magra, comeu pouco. Espiga seca, foi o sol. Senti até um arrepio. Mas o coração do rei, o coração de Faraó não se acalmou. Será que não tem ninguém que possa aqui direcionar? Tem um que decifra sonhos. Traz ele, quem veio? José. Olha o conselho de José. Irmão, essa é a diferença da opinião e do conselho. O conselho, ele vem já com uma direção. José disse o seguinte, sabe o que vocês vão fazer? Pegue um homem sábio, entendido. José estava falando, sou Jô, mas não posso falar. Sábio, entendido, e coloque sobre toda a terra do Egito, e coloque governadores sobre todas as cidades, para que recolha uma 1/5 parte de todo o trigo e guarde debaixo da mão de Faraó. Irmão, o conselho, ele, quando é liberado, ele já vem e já te dá uma aplicação prática. Agora a opinião não. A opinião deixa você mais confuso do que você já estava confuso. Deus está dizendo, ei, vai se consultar, consulta com o Senhor Todo-Poderoso. Credes em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e você vai prosperar. Então, consulte o Senhor. O Senhor tem uma palavra e um direcionamento. Então não esquece disso. Opinião, tem gente se movendo por opinião. Onde vai chegar? Sabe lá Deus. Agora, quem anda, irmão? Quem anda consultando o Senhor, aí vai ser direcionado para caminhar em novidade de vida. Aí chegamos aqui ao texto. O texto de 2 Reis, capítulo 1. Ele fala que o rei Acasias. Quem é Acasias? Filho de Acabe. Às vezes nós falamos o seguinte: o fruto é ruim. Mano, às vezes a árvore que não presta. Acasias é filho de quem? De Acabe. Acabe foi um péssimo rei em Israel. E Acasias? Ruim também. O texto diz, e fez o que era mal aos olhos diante do Senhor. E por quê? Porque Acasias, irmão, ele não tinha um referencial. E Deus está dizendo o seguinte nessa noite: você e eu, nós precisamos ser um referencial, não apenas para a nossa família, mas para todos que vivem conosco. No serviço você vai ser um referencial. Irmão, na vizinhança você vai ser um referencial. Para os amigos você vai ser um referencial. Amém, irmão? Por quê? Porque todo mundo está de olho em você. Então, aprenda uma coisa: você foi levantado por Deus nessa geração para ser um referencial. Amém? Pastor, eu não sou, mas deveria ser. Tem que influenciar, tem que ser um referencial para alguém. Alguém precisa admirar o que você tem em Deus. Não é suas posses, é o que você tem de Deus. O que você tem? Tesouros em vasos de barro. Nós temos tesouro em vasos de barro. A pessoa precisa olhar para você e falar: rapaz, eu não sei o que essa pessoa tem, esse irmão tem, essa irmã tem, mas eu quero ficar perto dele, perto dela. Por quê? Tem uma coisa boa. O que é isso? É o Espírito de Deus que está em você. Eu profetizo, você vai ser uma pessoa que vai atrair pessoas para a manifestação da glória de Deus. Quando você é um exemplo, as pessoas, mesmo sem conhecer você na profundidade, eles falam: uau, eu gosto dele, eu gosto dela, tem algo nele, algo nela que me atrai. Exatamente, o Senhor. Aí eu chego aqui, nesse texto aqui. Acasias, filho de Acabe, sangue ruim, homem que está administrando Israel. Aí a Bíblia diz que ele cai lá do seu terraço e fica doente. Em vez de consultar o Senhor, ele manda, irmão, que vão atrás de Baal-Zebude, que significa Deus das moscas.
Vai lá consultar, pergunta se eu vou viver. Ei, quando você vai atrás de opinião, você recebe uma sentença. Agora, quando você vai atrás de uma palavra de Deus, você recebe vida e vida em abundância. Você pode dar uma glória a Deus bem alto. Levante a sua mão aí e glorifica o nome de Jesus aí. E é interessante que a Acazias diz: vai lá em Baal-Zebude, vê lá se eu vou viver. Aí o anjo do Senhor aparece para Elias e diz: Elias, vai lá, intervém aí nessa história. No caminho, um dos mensageiros, quem aparece? Estou falando de Elias, quem aparece? Vocês são demais, hein, irmão? Meu Deus, vocês estão atentos demais. Quem aparece? Aí a Bíblia diz que Elias vai para encontrar os mensageiros de Acazias. Onde vocês estão indo? Não há profeta, não há Deus em Israel para que você vá consultar Deus com D minúsculo. Baal-Zebude. Aí olha que Elias fala: olha a sentença. Diga ao seu rei que da cama que ele subiu, ele não descerá, mas certamente morrerá. Quem não consulta o Senhor, recebe sentença. Quem consulta o Senhor, irmão, recebe um direcionamento. Aí a Bíblia vai dizendo que Acazias fica tão injuriado por causa da sentença. Irmão, você liberar uma sentença de morte para o rei, pastor Edilson, tem que ser corajoso, hein? Aí o que o rei faz? Manda um capitão com 50 homens. Um capitão com 50? 50 mais um dá o quê? Mas vai vendo, não é uma boa ideia. 50 mais um. Um capitão mais 50. Homens que vão lá para o quê? Vão lá, irmão, provavelmente para prender Elias. E eles vão lá, e quando chega lá, sabe onde o profeta está? No alto do cume do monte. Aí Deus vai falando no nosso coração: Elias estava num lugar diferenciado. O lugar alto aqui que Elias está representa para nós uma vida com maior proximidade de Deus. E não esqueça de uma coisa: toda vez que você lê o Antigo Testamento, irmão, é sempre um apontamento para quem? Para o novo, para Jesus. Senão a gente prega aqui, eu já preguei também, e nós sempre aqui nessa casa nós apontamos para Jesus. Davi venceu Golias. Olha, irmão, e nós focamos só o quê? Só na vitória de Davi contra Golias. Mas o principal, o que é? O principal é a intimidade que Davi tinha com o Senhor. Que a coragem que ele tinha não era uma coragem natural. Nós focamos no texto aqui de Elias, do fogo que caiu do céu. Irmão, quem é que não quer poder? Já pensou tu com poder, podendo dizer: caia fogo do céu e mate fulano? A Carol fez assim, meu Deus. Abençoe, irmão. Então olha que coisa, olha interessante. O texto aqui, irmão, o cerne da questão aqui não é o fogo que Eliseu pede e Deus envia. A coisa principal é a intimidade que Elias tem com o Senhor e que nós precisamos ter. Nós focamos no fogo, sim, poder, autoridade, manto, submanto e rebimanto, e é muito manto, mas nós esquecemos de uma coisa: primeiro é intimidade com o Senhor, para saber o que vai fazer depois com o fogo. Amém, irmão? Quem tem fogo não tem intimidade é menino. Agora, irmão, quem tem intimidade e tem fogo é homem de Deus, é mulher de Deus, tem autoridade. Então o fogo, irmão, o fogo sem intimidade é meninice. Aí o texto vai dizendo que esse homem, Elias, está no alto monte, um lugar alto. Vamos para o lugar alto? Vamos. Como? Através da palavra, através do jejum, através da oração. Tudo isso nos leva para um lugar alto. Nos leva para um lugar de intimidade. Aí lá vai, irmão, o desavisado, o capitão com 50. Chega diante de Elias: ei, homem de Deus, desce que o rei está mandando você descer. Sabe o que Elias faz? Vou descer não. Irmão, não desça do lugar onde Deus colocou você, amém, irmão? Não desça, fica lá no seu lugar. Homem de Deus, desce. Elias só diz o seguinte: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus soldados. O que aconteceu? Caiu o fogo do céu e consumiu os 51.
51 nunca foi uma boa ideia. E nunca será, irmão. É mentira de Satanás. Consumiu os 51, irmão. Matou todo mundo. Aí o rei, não satisfeito, mandou a segunda tropa. Lá vem a segunda tropa. E aqui eu aprendo uma coisa interessante. A segunda tropa vem já avisada do que aconteceu na primeira. Natural, sim ou não? Olha o que Deus está ensinando para nós. Já viu quem errou? Não faz a mesma coisa. O sábio vê o mal e se desvia. O tolo cai no buraco. Então olha que eu aprendo aqui. A segunda tropa vem. Irmão, olha que Deus está liberando. Tenha sabedoria, irmão. Tenha sabedoria. Aonde fulano errou, meu pai sempre diz, filho, tá vendo? Tá vendo? Às vezes você vai num lugar, irmão, e você fala, tá tudo errado. Aí Deus diz, não, irmão, é para você aprender o que não deve fazer. Porque às vezes a gente só quer aprender o que se deve fazer, sim ou não? Ai, fulano. Não, irmão, às vezes Deus nos leva a lugares onde nós vamos aprender o que não devemos fazer. Você olha e fala assim, tá errado. Aí você fica murmurando, bodejando. Tá errado. Não, Deus só está falando assim, tá vendo? Tá errado. Não faz desse jeito. Aonde caíram, você não vai cair, irmão. Aonde nossos pais caíram, nossos avós caíram, nós não vamos cair, irmão. Em nome de Jesus, nós temos a sabedoria de Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aonde os nossos pais erraram, nós não vamos errar. Não, herança familiar, uma vírgula. Tudo fica na cruz do Calvário. Tudo fica na cruz do Calvário. Pastor, na minha família teve muito divórcio. Na tua não vai ter. Não, em nome de Jesus, os teus filhos serão uma bênção, terão bons casamentos. Olha, na minha família, todo mundo era alcoólatra. Agora todo mundo vai tomar a Santa Ceia. Não, por quê? Porque tudo é barrado na cruz do Calvário, irmão. Tudo é barrado na cruz do Calvário. Consulte a Deus que você vai ver. Ele vai mudar a sua vida e a sua sorte. Amém, irmão? Então, aqui está nos ensinando. A segunda turma está chegando. Mas já viu o que aconteceu com a primeira? Quem aqui nasceu num lar cristão? Pouca gente, irmão. Quem veio do mundão louco? Galera boa, hein? Baixa a mão. Glória a Deus, irmão. Olha que interessante. Aonde você viu que alguém errou, que alguém fraquejou, vai naquele caminho não, irmão. Vai naquele caminho. Eu sempre costumo dizer que uma forma de nós vencermos a tentação é nos anteciparmos a ela. Como assim, Tony? Se você sabe que você tem uma fraqueza em uma determinada área, sabe o que você vai fazer? Racha fora. Pastor, minha fraqueza é dinheiro. Irmão, não mexa com dinheiro. Pastor, minha fraqueza, sei lá, é homem, é mulher. Não sei. Irmão, passa longe. Eu lembro que era moleque, irmão. 18 anos, meu primeiro emprego de estágio. Duro, irmão, não tinha um centavo nem para comer uma bala. Era o dinheiro do passe de ônibus, lembra do passe? Que nós destacava assim. E aquilo era o dia que eu me sentia rico. Quando eu estava com aquela cartela de passe. Eu comia, quando não era nem na metade do mês, já tinha gastado o dinheiro dos passes. Mas olha que coisa interessante. Eu trabalhava no banco, irmão. E duro. E o dono não, né? O gerente disse: Tony, você vai para um cofre contar dinheiro. Irmão, eu estava lá. Eu não ia roubar, porque primeiro que tinha câmera. Aí a pergunta é: você não faz o que é errado porque tem câmera ou porque você ama Deus? Se riu é porque tem câmera. Porque, irmão, quem somos nós? Quem você é? Você é o que você faz no escurinho e não é do cinema. Em casa, quando não tem ninguém. Esse é você. Amém? Aí eu tô lá, irmão. Me deram a máquina de contar, irmão. Por Deus, devia ter pelo menos uns 4 milhões, 5 milhões, sei lá. E eu colocando lá. E eu só, Deus, o Senhor podia bem abrir uma porta nesse cofre, né, Senhor? Para me passar, Senhor, e ninguém nunca mais me ver. Olha a oração do tribuloso, irmão. Eu falei: Deus, é muito dinheiro, Senhor. Tinha a máquina lá, eu queria assim, eu só quero sentir o gosto. Mas, irmão, eu nunca tive problema com dinheiro. Talvez porque eu nunca tive. Mas não tem problema, é outro assunto que nós podemos resolver outro dia. Mas aí vai vendo, irmão.
Mas na hora lá não dá. Eu falei assim, meu Deus, já pensou? Ó a mente. Já pensou se você abrir uma porta aqui do nada? O Senhor é a porta. Olha, a gente ainda enfia Deus no meio das nossas tribulações. Para com isso. Volta para cá, irmão. Então não seja tolo. Aonde você errou, aonde é a sua fraqueza, não mexe, irmão. Racha fora. Foge, porque Satanás está tentando te derrubar. Amém? Amém, irmão. Todo mundo, irmão. Todo mundo tem fraqueza. Todo mundo precisa ser liberto. Liberte qualquer coisa. Aí a segunda turma. Alguém sabe subir aí? Quem sabe subir? Dá uma subir aí. Pastor Marcelinho. Quem? Pastora? Aí subia mal demais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí ele diz o seguinte assim: ei, homem de Deus! Ei, homem de... Irmão, Satanás sabe quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus. Ei, homem de Deus! Desce que o rei está mandando te chamar. Aí Deus falou, a galera desavisada, já veio a primeira galera, eu já avisei. Mas vou eu de novo para o meu serviço, que eu sou o homem tocha. Se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e consuma os 51. O que acontece? Morreu todos. Deus está dizendo, aonde as pessoas erraram, não erre mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai vendo, observa, fulano caiu. Você não vai cair no mesmo precipício, você não vai cair no mesmo buraco, irmão. Eu costumo brincar, mas é uma verdade absoluta. Para quem anda com Deus, até os erros são novos. Aonde você já errou lá atrás, irmão, não erra mais nisso. Você vai errar em outra coisa? Provavelmente. Mas não mais naquela, irmão. Mesmo o erro de 20 anos atrás. Aonde está? Ai, pastor, eu errei de novo. Errou não, irmão. Você é um erro. Brincadeira. Não, irmão, para com isso. Morreu em 51. Aí vem que coisa interessante. Volta lá. Acasias fica sabendo, morreu mais uma leva. Então, eu aprendo aqui, amém? Eu aprendo que aonde alguém errou, eu não vou errar. Diga assim, eu não vou errar, eu não vou errar, não vou errar, eu não vou errar. Bata no peito e diga assim, ó, eu não vou errar. Diga assim, eu não vou errar. Diga bem forte, eu não vou errar de novo. Aonde eu errei, aonde eu vi alguém errando, diga, eu não vou errar. Tem gente que está com um cara doidinho que vai fazer a mesma coisa. Mas vai fazer por sua conta. Eu avisei. Volto para casa mais leve. Acasias manda de novo. A terceira turma, diga bem forte. A terceira turma. A terceira turma está desavisado? Já sabe o que aconteceu com a primeira e com a segunda. Aí vem o capitão de 50. Quando ele chega, irmão, eu gosto dessa parte. Ele diz assim: homem de Deus, peço-te misericórdia, misericórdia, homem de Deus, misericórdia da minha vida e da vida dos teus servos. Eita, irmão, quem era soldado já virou servo. Quem era soldado já virou servo. Ah, que demais isso. Homem de Deus, eu já vi o que aconteceu com a primeira turma. A segunda, tonta demais. Agora nós somos da terceira. Pelo amor de Deus, desce aqui, desce aqui. O rei quer falar com você, mas misericórdia de nós. O anjo aparece para Elias e diz: vai com ele. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor diz, vai com ele, Elias, pode ir. Provavelmente Elias tinha medo. O Senhor vai, pode ir, pode ir. Sabe o que é isso? O Senhor está liberando para o nosso coração proteção. Proteção. Irmão, antes de fazer qualquer coisa, consulte o Senhor. Quem você anda consultando? Para de consultar. Quem você anda ouvindo aí? Muito YouTube. Para de escutar, para. O que está fazendo mal, irmão, para em nome de Jesus. Consulte quem? O Senhor. Ah, pastor, eu vi lá na televisão que eles estão falando que agora vai ter a tenda do encontro. Aonde, irmão? Ah, e o homem de Deus, o apóstolo vai estar lá dentro e ele vai trazer a revelação. Vai nada, irmão, mentira de Satanás. Não seja enganado, não. O véu do templo já se rasgou de alto a baixo. Não é você que entra, ele já saiu para morar dentro de você, irmão. Dá uma glória a Deus aí. Ele habita dentro de nós. Nós não precisamos de ninguém para entrar na presença do Senhor. Você chega em casa, você dobra o seu joelho, você entra na presença do Senhor. A igreja, irmão, é para você ter um direcionamento do que fazer. E eu profetizo, você vai consultar os profetas e vai prosperar. Levanta a sua mão aí e glorifica o nome de Jesus. Nós pensamos que esse texto está falando de fogo, de poder, mas está falando de intimidade. Que homem é esse, irmão?
que diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Intimidade, irmão, amém? A intimidade é tudo, irmão. A intimidade com Deus é tudo. Eu tenho dois sobrinhos, a Dani e o Daniel. Nossa, meu irmão foi tão inovador nos nomes, né? Dani e Daniel, muito bom. Eu falei, cara, não tinha mais nome no mundo. É, isso aí, os nomes são bonitos, mas Daniel e Daniela. Um era mais chegado, o outro um pouco mais afastado. Eles ficavam muito na casa da minha mãe. E olha que interessante, quando a gente ia fazer qualquer coisinha, um chocolatezinho, que crente só sabe fazer comida. Fazia um chocolatezinho. A Dani já vinha, tio, só uma lambidinha, só passar o dedo na panela. O Daniel não vinha. O Daniel era mais atacado, mais nervoso. Pergunta: quem comia mais chocolate? A Dani ou o Daniel? Até você está confuso nos nomes. Quem vinha? Quem comia mais doce? Por quê? Porque quem busca mais recebe mais. O Senhor está dizendo. Você vê muita gente avançando na sua fé, na sua intimidade com Deus, e você fala, rapaz, ó, como é que pode, hein? Passou na fila da unção 10 vezes, né? Não passou na fila do cascudo de Deus, irmão. Porque para se receber alguma coisa, tem que descer na olaria de Deus. Deus, quando diz para Jeremias, Jeremias, levanta e desce. A gente quer levantar para subir. Deus está dizendo, levanta para descer. Você desce porque na olaria, irmão, na olaria Deus vai te formar. Na olaria Deus vai te moldar. E posso falar um negócio? Se for se quebrar, se quebre na olaria de Deus. Porque na olaria de Deus é o único lugar onde você se quebra, mas Ele te refaz. O mundo te pega e te joga fora. Então, quem recebe mais? A Dani. Por quê? Porque ela tem mais chamego. Quer receber de Deus muitas coisas. Campanha da vitória. Você vai ter, irmão, vitórias espetaculares. Amém? Espetaculares. Mas eu já vi muito crente com vitórias espetaculares bem triste. Por quê? Porque se não tiver intimidade, irmão, não há o gozo da alegria, da bênção. Você conhece alguém que já queria tanto uma coisa, que quando ele recebeu, ele continuou triste? Sabe por quê? Sabe o que é isso? É que quando você recebe sem ter intimidade, é só um presente alheio. Agora, quando você recebe um presente de quem você tem intimidade, como é que você fica? Cara, você não sabe o que você faz. Então Deus está dizendo, tem intimidade comigo. Eu vou usar pessoas, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua sorte. Amém? Hoje é noite também de libertação, amém? Deus quer libertar a gente de todo orgulho, irmão. Consulte o Senhor, para de ser orgulhoso. Você sabia, irmão, que um dia eu descobri que eu era orgulhoso? Sabe por quê? Porque tem tantas facetas do orgulho, que às vezes a gente fica assim, ó. Toda vez que eu ia receber alguma coisa, eu ficava meio sem graça. Não precisa não. Quem já disse não precisa não, estando precisando? Levanta a mão aí, crente, levanta a mão aí. Quem já fez isso? Povo orgulhoso. É nós. E faz parte, sabia, irmão, do orgulho. Pastor, eu só gosto de dar. Eu só gosto de dar. Você sabe por que você é assim? Porque você, quando precisa, você se sente pequeno. Aí Deus está dizendo, vou quebrar o seu orgulho. Eu lembro um dia, e eu sempre brinco com o pastor Marcelo, eu digo isso. Um dia, faz muito tempo, ele foi me dar um negócio, e ele disse assim, Tânia, eu falei, precisa não, pastor. Estava precisando? Estava? Você não é eu, como é que você sabe? Mas estava. Aí não, você não. Aí sabe o que ele fez? Irmão, isso é a palavra que pastor dê? Aí, velho, é isso porque me ama. Tu é ruim até para receber. Eu esqueci isso não, viu? Hashtag magoado até hoje. Meu irmão, ele falou desse jeito, só riu. E ele sempre falou, quando eu esbugalho o olho, sai de perto. Ele falou, tu é ruim até para receber. Eu não dei risada não. Eu fui embora, chateado. Nossa, você para que isso? Palavra pesada dessa? Quando eu cheguei em casa, irmão, eu falei, eu sou ruim para receber. Aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Isso é orgulho. Falei, orgulho não, Senhor. Porque, irmão, a gente quer ser Deus na vida de todo mundo. A gente quer abençoar todo mundo. Mas quando alguém quer abençoar, irmão, recebe em nome de Jesus esse orgulho aí. Cai por terra em nome de Jesus. Pastor, o senhor já está curado? 90%, irmão, 90%. 100% estou ainda não, mas 90%. Minha esposa já é o contrário.
A esposa não sabe nem o que estão dando, ela já fala, eu quero. Ela já é curada demais. Ela tem problema em outra área, cara, não tem um problema na área. Eu 90% estou curado. Agora, irmão, quando tu fala, vem aqueles profetas, receba, eu falo assim, Pix ou transferência bancária. Eu quero. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai nos libertando desse orgulho besta. Quando, irmão, se você não consegue receber que alguém vai te dar uma coisa, você vai ter dificuldade de adorar a Deus quando Ele for te dar alguma coisa. Você acha que você é muito merecedor, irmão, deixa o orgulho de lado, consulte o Senhor, irmão, e bora viver, irmão, o que Deus tem para nós queremos, o que vem da parte de Deus eu quero. Quem quer receber tudo que vem da parte do Senhor? Encerro dizendo o seguinte, acaba o capítulo 1, começa o capítulo 2. Pastor, você vai pregar de novo agora do capítulo 2? Não. Capítulo 2 é a ascensão de Elias. Após toda essa turbulência, Elias vai ser levado ao céu. Sabe o que é isso? Lugares altos. Elias estava num alto monte, sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas agora Deus vai levar ele para um lugar mais alto. Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais Ele me leva para lugares altos. A ascensão, pastor, então o senhor está dizendo para todo mundo na igreja que nós vamos morrer. Um dia, mas não agora. A ascensão aqui que está dizendo honra, privilégio, separação. Deus tem isso numa campanha da vitória? Lógico que tem, irmão. Tem tudo isso, mas primeiro Ele quer o que da gente? Intimidade. Casamento que não tem intimidade, vai para frente? Pastor, nós é amiguinho. Amiguinho? Negativo, irmão. Estou pedindo uma casa para Deus. Deus, eu quero uma casa grande. 4 cômodos, que eu quero correr atrás da minha mulher. Ou quero dizer, da minha filha. Irmão. Não, por quê? Porque é o que Deus tem para nós. Então, Deus te dá uma coisa, mas Ele tem outra, melhor ainda. Mas tudo depende do que? Da intimidade. Marido pode, um casal que não tem intimidade, vai para frente? Não? Sério, irmão? E como é que você quer ir para frente, andando com Jesus, sem ter intimidade com Ele? Ele está dizendo, tem que rolar um chamego, pergunta, me chama, entra no particular, entra no teu quarto, fala comigo. Tem hora que eu chamo Deus de papito, eu chamo Ele de meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, eu chamo Ele de um monte de coisa, irmão. Por quê? É intimidade, irmão. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais Deus vai revelando o caminho que você vai trilhar. Então não trilha qualquer caminho, não consulta amigo, para de consultar amigo, vizinho, parente, irmão, pare. Pastor, ele tem meu sangue, a muriçoca tem o teu sangue, não é teu parente. Para com isso, irmão, consulta o Senhor, levante a sua mão e glorifica Ele. Se coloca de pé aí, em nome de Jesus.